vou dar sequência aqui nessa série incrível, que é a série Desvendando, onde a gente desvenda todos os parques de Orlando. E agora a gente está desvendando o Islands of Adventure, que é um dos parques da Universal, e esse aqui é o segundo vídeo desse parque. Queria começar o vídeo falando muito obrigada a todo mundo que assistiu o outro vídeo, comentou, curtiu, foi muito legal. Eu pude ver que vocês realmente estavam esperando e queriam a continuidade dessa série, então eu vou ter que reforçar o pedido para que nesse vídeo vocês façam a mesma coisa. Vocês viram que eu tô gravando rapidinho pra já subir no canal e vocês não ficarem órfãos aí de informação. Então se você tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar e que ele vai te ajudar muito no seu planejamento. Então já dá o seu like aqui e se inscreve no canal. Não esquece, dá o check se você realmente está inscrito no canal, porque às vezes a inscrição aqui se perde. Então se inscreve no canal, porque aí sempre que a gente continuar desvendando os parques de Orlando, vocês vão ser notificados. E no primeiro vídeo, a gente falou da área de entrada, né, da porta de entrada e da Seus Land. E aí quando a gente olha aqui o mapa, a gente vê que no finalzinho da Seus Land tem uma ponte. E essa ponte leva para um lugar que, assim, eu sou uma pessoa que me conhece, sabe que eu adoro fazer piadinhas. Então eu não poderia perder o trocadilho de falar que de fato é uma área perdida, porque essa área chama Lost Continent, ou seja, continente perdido. Gente, desculpa, mas realmente é uma área perdida, porque antes já era uma área bem fraca aqui do parque e atualmente é uma área que realmente não tem nenhuma atração. Ela só tem restaurante, mas eu vou explicar pra vocês, tá, o que a gente encontra aqui nessa área e explicar por que hoje em dia eu falo que essa é uma área perdida. Antigamente nessa área, até muito recentemente, se não me engano até o ano passado, nessa área tinha uma atração, que era Poseidon's Fury. Era tipo você indo pra Atlantis, aí tinha uns shows de água, assim, e aí não era um brinquedo, era como se você caminhasse numas cavernas, era uma coisa meio esquisita, assim, ninguém gostava, não posso afirmar ninguém, né, porque com certeza uma pessoa ou outra gostava, mas assim, eu não conheço ninguém que gostava, e é uma atração que ela ocupava uma área até grande ali, sabe? Enfim, e a atração foi fechada, em definitivo, a Universal declarou que não vai reabrir, não é reforma, realmente ela foi fechada, se não me engano no ano passado, em 2023, se não foi 23, foi 22, e aí essa área tá parada, porque assim, essa atração não tem nada que tem previsão de entrar no lugar, simplesmente tá lá. Só que a temática ali de toda a área, ela segue sendo a mesma. A temática dessa área, ela mistura um pouco de ancestralidade com mitologia, como eu já falei. E aí ela mistura também um pouquinho da temática de Arábias, assim, então tem uma parte chamada Simba Marketplace, que tem umas lojinhas, e aí tem a parte da Grécia, que seria Atlantis Lost City, então a cidade perdida de Atlantis. E aí nessa parte que seria a parte de Atlantis, que é assim, logo que você cruza a ponte, então nessa área do lado esquerdo, assim, tem tipo uma estrutura rochosa bem grande, que ela abriga um restaurante. E esse restaurante, apesar de estar nessa área perdida, ele não é um restaurante para você passar batido se você estiver procurando um restaurante table service. Então aqui esse restaurante é um restaurante muito legal, inclusive ele já foi premiado várias vezes como o melhor restaurante dentro de parques aqui em Orlando. E apesar dele ser um restaurante chamado Mythos, então que tem tudo a ver aí com mitologia, coisas mais antigas, o cardápio dele é um cardápio bem moderninho, tá? Ele mistura influências americanas, asiáticas, mediterrânea. Assim, é um menu bem interessante e ele é um restaurante bem bonito. E também uma outra coisa que é legal aqui nesse restaurante é que na área de fora, assim como eu falei no primeiro vídeo, que tinha uma área aí pouco explorada, bem na beirada do rio, que é uma área dedicada aos fumantes, aqui na área externa do restaurante, também assim, cheio dessa estrutura rochosa, então que fica bem bonito, tem uma área que ela é pouco explorada, que é como se fosse uma passarelinha, assim, que beira o lago, nessa parte aí de trás, do restaurante. Dependendo de onde for a sua mesa, se a sua mesa for ali pra janelinha, talvez você consiga ter uma vista super bonita pro parque. Se você não der essa sorte de ficar na janelinha, você pode depois sair no restaurante, que você vai estar ali bem na beirinha do lago. Aí na frente desse restaurante, então, né, cruzando a ponte do lado direito, ficava essa atração que, como eu falei pra vocês, não tem nada no lugar e não tem previsão de ter nada no lugar. Então a estrutura dela permanece lá e apesar da atração em si estar fechada, as lojinhas que tinha ali em volta continuam abertas. Então tem uma chamada Treasures of Poseidon, que seriam os tesouros de Poseidon, que é uma loja que é interessante porque ela vende coisas como se fossem artesanais, assim, tipo um colar feito à mão. Tem uma pegada de itens praianos, assim, com conchas, né? E tudo com uma cara de artesanato. Também tem uma pegada meio náutica, assim, sabe? Você consegue ver algumas coisas que seria, tipo, não escultura, mas, assim, alguns itens de decoração com essa pegada náutica. E aí, uma coisa que eu confesso pra vocês que eu não sabia que tinha, aqui também na Universal, porque eu já falei dessa experiência lá no Epcot, aqui também tem uma experiência de você
encontrar uma pérola, pagando a parte, obviamente. Você encontra uma pérola dentro da ostra que você escolher, e aí, se você quiser, você pode comprar aí um acessório para que essa pérola vire um colar, um brinco, enfim. Aí, a gente andando um pouquinho mais aqui para frente dessa parte que tinha a atração, e aí aqui caminhando um pouquinho para a direita, a gente chega naquela parte que eu falei que é um pouquinho Arábias aqui, que é o Marketplace. E aí aqui tem um restaurante, que é um restaurante quick service. Esse restaurante quick service se chama Fire Eaters Grill, se não me engano, e ele serve petisquinhos, assim, tá? Coisas bem junk food. Então serve frango frito, hot dog. E também tem algumas saladas, assim, perdidas no cardápio, mas é bem coisa mais, assim, né, de lanche rápido. E aí uma coisa que é legal é que aqui, na frente desse restaurante, pra quem já assistiu Madagascar, sabe do Rei Julien, hoje em dia até tem um desenho que passa bastante na televisão do Rei Julien. Enfim, ele aparece aqui, ele faz uma dancinha, é super engraçado. Às vezes também aparece o panda do Kung Fu Panda. E aí tem uma loja aqui que é bem interessante, na frente mais ou menos do restaurante que eu falei pra vocês, o Quick Service. Eu confesso que eu não sei falar o nome dela inteiro. É Historic Families alguma coisa shop, que é como se fosse a história de famílias. E aí é interessante porque, assim, não é que é uma loja que vende produtos uau, mas ela vende produtos com nomes e sobrenomes. E aí eles têm uma brincadeira de você encontrar o sobrenome da sua família em alguns lugares. E aí, dependendo do lugar que você, em alguns lugares, assim, tipo um quadro. A intenção aqui é você entender, explorar um pouquinho a origem aí do seu nome, do seu sobrenome, caso você encontre lá em alguma dessas coisas que tem para vender nessa lojinha. Ah, e aqui nessa área também tem um outro quick service que serve kebabs. Não é só kebab, tá? Serve algumas outras coisas assim árabes. Então serve um pãozinho sírio, serve hummus, serve algumas coisas assim árabes e ele é bem gostosinho. E aí, na frente desse quick service de kebabs que eu falei pra vocês, tem como se fosse uma fonte. Como se fosse não, né? É uma fonte, é uma escultura, e essa fonte se chama Mystic Fontaine. Ela interage aí com os visitantes. Espirra água de vez em quando tá passando alguém. Ela fala algumas coisas, né? Como se ela fizesse algumas piadinhas, umas perguntas para as pessoas que estão ali. E aí, às vezes, ela fala alguma coisa um pouquinho mais alta. Então, se você estiver passeando ali por aquela área, agora que você tá assistindo e Desvendando, você já sabe que essa fonte fala. Então, você não vai levar um susto. Aqui também tem uma lojinha que ela é sazonal, assim. Ela não abre sempre. Que ela chama All Hallows Eve. Então, não é Halloween, é Hallows Eve. É uma loja que vende coisas sazonais, então assim, de épocas do ano. Às vezes tem alguma coisa do Mardi Gras, que é o carnaval deles e tal, mas o foco mesmo é a venda de produtos relacionados ao Halloween. Então ela abre muito mais na época em que os parques estão celebrando o Halloween. E aí, por fim, aqui tem uma loja que é uma loja meio mística, assim, que é Star Souls, que ela vende algumas coisas tipo pedra energética, coisas assim bem místicas. E o interessante é que em alguns momentos do dia, eu não sei dizer se ele é como se fosse, se ele é um vidente, porque assim, depende muito do quanto a pessoa acredita, né? Mas assim, você paga a parte para ter a experiência de ir lá conversar com o vidente e ele prever seu futuro. E agora, gente, eu vou entrar na área que eu tenho certeza que é a mais esperada aqui do Desvendando. E eu confesso que eu tinha pensado em deixar ela para um vídeo separado aí, mas eu achei que vocês foram tão bacanas no primeiro vídeo, curtindo, comentando e se inscrevendo no canal, que vocês merecem que o segundo vídeo já tenha aqui a área do Harry Potter. Mas não esqueçam que eu estou de olho se vocês vão se comportar da mesma forma, vão curtir e vão comentar esse vídeo também, pra gente seguir desvendando aqui o parque com maior capricho. Eu falo isso algumas vezes, as pessoas não sabem que não existe parque do Harry Potter. Existem áreas do Harry Potter nos dois parques da Universal. Então, quando a gente desvendou o Universal Studios, a gente viu que lá é toda a área dedicada a Londres, ao Beco Diagonal. Nesse lado aqui, nesse parque, você vai encontrar toda a vila de Hogsmeade e a parte ali do castelo de Hogwarts. Então, assim que a gente passar ali essa lojinha de kebab, a fonte, se a gente olhar aqui no mapa, vocês vão conseguir ver que dá para virar bem à direita ou dá para você seguir reto e de fato entrar na área. Se você virar bem à direita, você vai chegar na estação de Hogsmeade, que é a estação onde você pega o trem para trocar de parque ou só para ir voltar e curtir a atração. No meu último vlog, não sei se vocês lembram, mas eu curti todo o dia no Islands of Adventure e aí no fim do dia, para conhecer esse trajeto, ao contrário do que eu já tinha feito, eu peguei o trem e eu simplesmente saí pelo outro parque. Então, tem muita gente que faz isso, eu acho uma dica bem bacana para que você pegue o trem nos dois sentidos, porque a experiência é diferente. Lembrando que, se você quiser pegar o trem, seja em qualquer um dos dois parques, você precisa ter um ingresso tipo Parque to Parque, que é o ingresso que permite que você troque de parque. Porque, afinal de contas, a partir do momento que você
pega o trem e desembarca no outro parque, você está podendo acessar todas as atrações do outro parque também. Então é muito importante que você veja se você está comprando ingresso do tipo Park to Park. Aproveito aqui o momento para falar que Parque Orlando é uma agência de viagens e nós vendemos ingresso. Então, se você está precisando de cotação de ingresso, manda um e-mail aqui pra gente, eu tô deixando na descrição do vídeo, porque a gente tem preços super bacanas e sempre que tem promoção eu aviso os meus clientes, então pode mandar e-mail se você estiver precisando comprar ingresso. Bom, mas vocês já sabem então que aqui é o trenzinho, se você quiser pegar o trenzinho, então como se você estivesse saindo de férias, aí indo de Hogwarts, voltando ali pro Beco Diagonal ou para Londres, você pega aqui virando bem à direita. Ou então você vai seguir um pouquinho assim, meio que reto, não é tão esquerda, tá? E aí você vai passar embaixo de um portal escrito Hogsmeade. E aí quando você passa esse portal, você já está na encantadora Vila de Hogsmeade. Gente, é muito bonito. É extremamente tematizado, assim, é um negócio que realmente, se a gente pudesse tirar uma foto assim com os nossos olhos e a gente comparar com o que aparece no vídeo, realmente assim é muito legal, é muito parecido. Logo que você passa esse portal, se você observar do lado direito, tem um trem, né? Uma réplica aí do trem, que é como se fosse a parte da frente aí do trem, e geralmente tem um senhorzinho ali como se fosse um maquinista cumprimentando todo mundo, tirando foto. Ah, e uma outra coisa que eu queria falar pra vocês. Comparando com o outro parque em que a área de Harry Potter tem muitas lojinhas, que de fato são lojinhas, nesse lado aqui, até pelo fato de ter mais atrações, as lojinhas, muitas delas são só cenográficas. E aí eu vou falar pra vocês quais não são cenográficas que vale a pena vocês entrarem a conhecer. E aí, mais ou menos na frente, então, desse trem, dessa réplica de trem, vai ter como se fosse um quiosquezinho que serve a cerveja amanteigada. Eu já falei aqui nos outros vídeos que essa cerveja amanteigada não é uma cerveja, nem é uma bebida alcoólica, tá, gente? Ela é uma bebida como se fosse... Eu não sei explicar qual que é a base ali dessa bebida, mas ela é uma bebida com bastante gosto de baunilha, tá? É super doce. E se você não é muito fã de bebidas doces, inclusive, eu recomendo vocês testarem a versão Frozen ou até mesmo a versão sorvete que a gente encontra aqui em algumas lojinhas, porque essa versão normal, que é só gelada, mas é de bebê, pra mim, pelo menos, valeu só pra conhecer, porque é super enjoativa. E aí, na esquerda, né, também nessa mesma direção, você vai ter uma lojinha que aqui é uma lojinha de verdade, que é a Honey Ducks. E essa é uma loja que ela vende muitos docinhos, é uma doceria. Nessa loja você vai encontrar algumas geladeiras com esse sorvete de cerveja amanteigada. Então, se você quer experimentar na versão sorvete, aqui nessa loja tem. Além disso, tem muitos doces aí característicos da série. Tem aqueles pacotinhos de feijão que são de sabores, aí tem os que são bons e os que são ruins. Tem o sapinho de chocolate, que acho que no primeiro filme o Harry vai comer e ele sai pulando. Então tem vários doces aí que quem assistiu os filmes com certeza vai entender as referências. E além disso, tem algumas outras coisas, por exemplo, tem alguns itens para casa, de decoração, também tudo aqui na temática do Harry Potter. Depois dessa lojinha, ainda continuando pro lado esquerdo, vai ter o restaurante Três Vassouras. Esse restaurante também é um restaurante super famoso no filme. Ele é um restaurante que ele é muito tematizado, gente, muito tematizado mesmo. E esse restaurante, ele funciona assim. Você vai até o caixa, você faz o seu pedido, e aí eles vão te dar aí como se fosse uma senha para você sentar nas mesas. E aí, quando estiver pronto o seu pedido, você vai lá e você retira o seu pedido. Eu acho que eles estão entregando nas mesas agora também. Voltaram a entregar nas mesas. Mas enfim, é um restaurante que funciona assim. Não é que você chega e senta e vai na mesa. Você primeiro vai até o balcão, faz o seu pedido. E aí depois que você fizer o seu pedido, você vai para sua mesa. Mais ou menos igual funciona o Minions Café. Tanto que, para você entrar no restaurante, você tem que aguardar ali numa filinha do lado de fora até que liberem a sua entrada. Porque justamente eles controlam essa quantidade de mesas. Então eles não deixam, por exemplo, quem chega lá já faz o pedido, ficar igual a praça de alimentação no shopping que fica esperando o pedido em pé. Então se você fez o seu pedido, muito provavelmente vai ter uma mesa vazia para que você possa sentar. Na minha última viagem eu entrei no restaurante e eu filmei aqui bastante coisa. Aí eu avisei a moça que eu tava entrando só para filmar e ela deixou eu entrar de boa. E aí eu entrei e mostrei inclusive que no fundo desse restaurante tem duas áreas que são áreas abertas com mesinhas e cadeiras. Você consegue até acessar uma delas por fora, dando a volta assim no contorno do restaurante. E é legal que você consegue comer nessas mesinhas observando a Velocicoaster, porque passa muito pertinho. E aí ao lado do Três Vassouras tem uma portinha que é uma entrada separada
para como se fosse um pubzinho, assim, que daí aqui sim serve cerveja de verdade. Não é cerveja de brincadeira, cerveja não alcoólica, tá? Esse é um pubzinho que vai servir, então, bebidas alcoólicas, e ele chama Hogshead Pub. E aí, só para seguir um pouquinho mais ainda aqui pelo lado esquerdo, se você estiver precisando de um caixa eletrônico, vai ter uma entradinha aqui depois do Três Vassouras, que dá para essas áreas do fundo que eu falei para vocês que dá para acessar aí do parque. É como se fosse uma portinha mesmo, assim, é um caminhozinho estreitinho, que aqui tem um caixa eletrônico. Aí depois desse túnelzinho, esse caminhozinho que tem um caixa eletrônico, tem um banheiro. E aí é o banheiro que tem o feminino e o masculino. Mas aqui, gente, esse banheiro feminino é muito especial. Por quê? Quando você tá lá dentro, bem pertinho da entrada, você consegue ouvir a Murta que geme. Quem assistiu os filmes sabe, né, da Murta que geme, que ela fica ali no banheiro feminino. E aí, gente, é muito legal, porque você entra no banheiro, daqui a pouco você ouve a Murta que geme falando com você, na hora vem a cena do filme na cabeça. E aí eu já vou atravessar pelo lado direito de novo para falar para vocês de uma atração que tem aqui, mas aí aqui no meio tem uma coisa que eu queria explicar para vocês, que é bem interessante por 2 motivos. O primeiro deles é porque engana muita gente, porque você entra na área, você tá chegando ou vindo do outro parque, pegando o trenzinho, ou então você chegou ali naquela área e você vê uma área relativamente grande, coberta e com um monte de gente dentro sentada. E aí você fica pensando, será que aqui é alguma atração que eu não sei exatamente o que tá acontecendo? Será que vai acontecer alguma coisa aqui que eu não tô sabendo? Mas na verdade não, tá? A primeira vez que eu fui nesse parque, eu confesso que eu saí um pouquinho com essa dúvida, mas não tem nada lá que seja atração. É realmente só uma área coberta e com uns bancos, então se você tiver levado sua marmitinha e quiser comer em algum lugar, se você quiser só descansar, fugir da chuva, se for um dia de chuva, essa é só uma área coberta que tem isso. Mas eu não vou dizer só, tá? Porque na verdade tem uma coisa aqui que é interessante. Tem uma loja chamada All Post, que seria como se fosse um Correios, um Correios de Coruja, né? E é uma lojinha, tá? Essa lojinha vai ter vários produtos aqui da saga. Não sei se vocês assistiram no vlog, até que eu fui atrás de uma lembrancinha pro Gustavo, que faz a edição aqui dos vídeos, que ele é super fã de Harry Potter. E aí foi nessa lojinha que eu achei o chaveirinho que eu comprei pra ele. Aqui nessa loja, na All Post, tem um livro que fica numa jaula, assim, aquele livro nervoso que sai como se fosse comer todo mundo. É muito legal. Você encontra vassoura mágica, assim. Não é mágica, a gente sabe, infelizmente, que eu queria voar numa vassoura dessas, mas não funciona de verdade pra fazer voar, mas você encontra vassoura mágica, você encontra roupas, uniforme, muita coisa, tá, nessa lojinha. E na parte da frente, tem um balcão, ali na parte do caixa e tal, tem um balcão que você consegue comprar cartões postais e selos, porque se você quiser, você consegue mandar de verdade uma carta, um cartão postal dali de Hogsmeade para qualquer lugar do mundo, via correios de verdade. A única coisa é que assim, a postagem então não vai ser dentro da lojinha, vai ser na parte de fora, que é justamente nessa parte coberta que eu falei para vocês, que não tem nenhuma atração. Tem tipo um quiosquezinho que também vende algumas lembrancinhas e tal, e nesse quiosquezinho vende muito cartão postal, vende também os selos, e tem uma caixa de correio, gente. Então, qual é o processo? Se você quiser, você pode levar da sua casa uma carta que você escreveu, ou então você compra um cartão postal de lá. E aí, ó, por exemplo, esse aqui é um packzinho de cartão postal. Eu confesso pra vocês que eu não me lembro quanto eu paguei, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada aqui, e aí depois, se vocês quiserem saber, me manda nos comentários, que aí depois que eu pesquisar, eu respondo vocês nos comentários. E aí, então, vem esse packzinho, tá? Como se fosse uma caixinha. Vem com envelope, né? E aí vem vários cartões postais. Aqui não estão todos, porque a gente escolheu alguns. A gente escolheu alguns aqui pra mandar realmente, né? E aí, o que ela já fez aqui, ó? Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui atrás tá com um selinho de Hogsmeade. É como se ela estampasse mesmo um selo. E aí, como a gente não postou todos de lá, né? Ela me perguntou se eu queria trazer pra casa todos com o stamp, né? Desse selo de Hogsmeade. E ela fez isso. E aí você escreve, então, na sua cartinha, o seu cartão postal, põe um envelope, e aí você compra selos, e aí são selos, gente, que daí o selo é selo americano mesmo, né, selo de Harry Potter. Então são selos aqui, ó. E aí ela vai te falar, dependendo do lugar que você for mandar, no nosso caso a gente mandou aqui pro Brasil, mandou pra minha mãe, pra minha sogra, mandou pra minha irmã na Itália. Então realmente chega, essas pessoas todas receberam um cartão postal com selinho normal aqui, e aí a gente vai na caixinha de correio e coloca. Eu acho essa uma experiência incrível, super diferente, assim, sabe? Eu acho que tanto pra quem manda quanto pra quem recebe é super especial. Mas aí então já vimos o que tem aqui nesse meinho. E aí, indo então aqui pro canto bem direito,
O que tem é essa montanha-russa incrível que eu falei pra vocês, que é a do Hagrid. O nome da montanha-russa, gente, eu vou até pegar aqui o papelzinho pra ver se eu tô falando certo, porque é um nome grande. Hagrid's Magic Creatures, eu não sei se eu falo Creatures correto, mas enfim. Motorbike Adventure, que é, na verdade, o resumo desse nome aqui é um passeio ali pela floresta mágica do Hagrid, com todas as criaturas que a gente vê no filme. Então, assim, a gente sabe que o Hagrid sempre, né, vai na floresta ali, ele cria alguns animais, ele tem uma relação muito legal com essas criaturas aí, que nem sempre são bem aceitas pela sociedade. E aí você encontra essas criaturas na atração. E esse passeio, né, essa aventura aí, ela acontece numa montanha-russa em que você pode ir ou num assento normal, como se você fosse na carona de uma moto, ou no carrinho que é a posição mesmo de moto. Eu acho muito mais legal a posição de moto, mas as duas posições são legais, tá? Mas comparativamente, eu acho que a posição de moto, ela dá mais uma sensação realmente de realidade, de que você tá vivendo isso. E assim, é difícil não dar spoiler pra falar dessa atração e trazer os pontos de como ela é incrível. Mas algumas coisas que eu posso falar pra vocês. Essa é uma montanha-russa que ela é longa, então não é uma montanha-russa que tem aquela coisa de que, putz, entrei, peguei uma fila aí cheguei em 1 minuto, a montanha-russa acabou. Ela é uma montanha-russa longa, ela dura. Porque em alguns momentos ela até desacelera para você observar esse cenário. Ela não tem looping, mas ela tem um momento que é uma queda diferente, assim. Esse spoiler eu vou guardar aqui para mim, para vocês poderem sentir essa emoção no dia que vocês forem, com a surpresa, assim, a sensação da emoção da surpresa que eu tive a primeira vez que eu fui, porque realmente essa montanha-russa é incrível. Para acessar a atração do Hagrid, você precisa ter pelo menos 1,22 m. Ponto importante sobre essa montanha-russa. Você pode entrar com itens menores, então, por exemplo, eu fui com meu celular na mão e tudo mais, mas itens como bolsa não podem ir com você na atração. Então, algumas atrações a gente sabe que você pode entrar com bolsa pequena e segurar tal. Mas, nessa atração, você tem que deixar no locker. E aí, o locker, ele fica não dentro da atração. Então, antes de você passar ali na entrada da atração e pegar a fila, você tem que passar nos lockers. Os lockers, eles ficam numa área coberta bem ao lado do trem. Aquele trem que eu falei pra vocês, aquela réplica de trem. Então, bem do ladinho tem uma estrutura cheia de lockers lá dentro. E aí, o funcionamento do locker é aquele mesmo que eu já expliquei pra vocês nos outros vídeos. Se você tiver com ingresso físico que tenha o código de barras, você escaneia o código de barras do seu ingressinho físico e aí a portinha de alguns desses lockers vai abrir, você vai fechar, leva o seu ingresso com você, porque você vai precisar dele para abrir de novo depois. Depois que você sair da atração, você escaneia de novo esse ingresso e ele vai abrir exatamente a porta que você deixou as suas coisas. Para isso não é cobrado nada. Só vai ser cobrado se você tiver, por exemplo, com uma mochila maior do que um tamanho lá padrão e você precisar alugar um locker maior. Ah, mas eu não tô com meu ingresso, eu não achei, sei lá. Você pode pedir para um dos funcionários que vai estar ali na porta da atração ou na porta até mesmo dessa área do locker e eles vão te dar um papelzinho que tem um código de barras e que vai ter a mesma função. Só reforço aqui a importância de você não perder este papelzinho, porque senão você vai ter uma dor de cabeça bem grande para você reabrir aqui o locker, você vai ter que comprovar, enfim, que aquelas coisas eram suas e tudo mais, porque se você perder o papelzinho você não consegue abrir o locker de novo depois, tá? Aí voltando aqui para a parte do meio, então, eu falei para vocês da All Post, e aí ao lado da All Post vai ter uma Ollivanders. Para quem assistiu aqui o Desvendando Universal Studios, ou que assistiu o último vlog da viagem, sabe que na loja Ollivanders você pode comprar as varinhas, então você pode ir lá e você pode escolher qual varinha você quer, desde as varinhas que fazem as mágicas aqui na área do parque, como as que são simples e não fazem nenhum tipo de mágica. E aqui também, se vocês quiserem, tem a experiência da varinha escolher o bruxo. Então, nessa minha última viagem, a gente fez essa experiência e é muito legal. Então, a criança vai lá e aí ela participa de uma cerimônia em que a varinha escolhe o bruxo. Uma coisa que é importante aqui, eu gosto sempre de reforçar as informações que eu acho que podem impactar para vocês não terem uma experiência ruim, que é o seguinte: a experiência como um todo vão entrar várias crianças, várias assim, né? No caso, quando a minha filha foi só ela e mais 2 crianças, sendo que uma era muito pequenininha e aí a outra, inclusive, era meu filho de 3 anos, não seria escolhido. Mas aí, por exemplo, dela e da outra menina, pode ser que só uma seja escolhida para essa encenação, tá? Do grupo que entra, geralmente uma pessoa é escolhida para participar dessa encenação da cerimônia da varinha escolher o bruxo. Pode ser que você entre,
mas que você não seja ali o escolhido para participar. Participar da experiência em si não tem nenhum custo extra, tá? A única coisa é que você vai sair da experiência com a varinha, que em teoria escolheu o bruxo, né? E aí, se você quiser, que é o que é esperado, você passa no caixa e você compra essa varinha. Aí aqui, gente, a gente já tá andando aqui bastante, quase chegando perto do castelo. Mas antes da gente chegar no castelo, a gente vai chegar num palquinho redondo. E nesse palquinho redondo, em alguns momentos do ano pode até ter algum show assim um pouco mais sazonal, mas o que sempre acontece lá é um coral assim de estudantes, né, de Hogwarts. E aí o interessante é que é como se fossem os estudantes de todas as casas cantando ali algumas músicas, então é bem bonito. Mas assim, ele não é um coral clássico, tá? Ele é um coral divertido. E também tem algumas performances, não sei se vocês lembram, em alguns momentos do filme, que tinha aquelas bruxas que... a escola de bruxas que se vestiam tudo de azul, sabe? E aí tinha a escola dos bruxos, que era como se fosse... Tem uma escola que é só de menino e uma que é só dessas bruxas meninas. E aí, em algum momento elas se enfrentam, enfim. E aí tem uma apresentaçãozinha aqui de dança desse pessoal também. Ah, e só para não esquecer aqui de reforçar uma coisa que eu falei para vocês entenderem. Do lado esquerdo, então, eu falei para vocês da Honey Ducks, eu falei para vocês do restaurante, do banheiro, e aí depois eu já comecei a falar tudo do meio ou do lado direito. Porque dali para frente, todas as lojinhas, elas vão ser cenográficas. Tem muita vitrine para as crianças que querem fazer a mágica, crianças, né? Todo mundo que tiver a varinha e quiser fazer a mágica, porque tem muito adulto que gosta de fazer também. Então tem muitas vitrines ali com algumas coisas para vocês fazerem as mágicas, mas não é nenhuma lojinha de entrar. Então aí chegando bem no fundo aqui dessa área, mais um pouquinho para o lado direito, tem a atração que é o Flight of Hippogriff, que é o voo do hipogrifo, que é uma montanha-russa intermediária. A altura mínima para ela é de 92 centímetros. Então ela é uma montanha-russa, por exemplo, que a minha filha, ela foi a primeira vez, ela tinha uns 4 anos e um pouquinho. Então ela não é uma montanha-russa super radical, mas sim, é uma montanha-russa, tá? Tanto que tem aqui uma regra de altura mínima, mas ela não é super radical, eu acho ela bem gostosa, tá? E geralmente as crianças costumam gostar bastante. A fila dela fica bem coladinha com a fila do Hagrid. Então tem algumas coisas do cenário assim que meio que se misturam. É bem legal. E aí, enfim, a gente chega no castelo de Hogwarts, que, gente, é uma coisa maravilhosa. Acho que mesmo para quem não vai na atração, que eu já vou fazer algumas ressalvas aqui, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Mesmo quem não vai na atração, se quiser, assim, se puder, se tiver tempinho aí no roteiro, vale a pena entrar no castelo só para você fazer o passeio no castelo e conhecer. Porque assim, o castelo ele é extremamente bem tematizado. Quando você entra no castelo, você passa pelos corredores que tem os quadros que falam, você vai encontrar na parede jornais que se mexem, que as notícias se mexem. Você vai encontrar alguns efeitos holográficos assim que você vai ver como se tivesse o Harry e a Hermione ali conversando, o Dumbledore, o Rony. Então, assim, é muito legal. Você vai passar pelo jardim ali onde tem aquelas aulas em que tem as mandrágoras. Gente, é muito, muito legal. A tematização, assim, é uma coisa que toda vez que eu vou lá, mesmo que eu já conheça, assim, me surpreende como eles foram caprichosos nos detalhes. Então, quem não quiser conhecer a atração ou conhece a atração e não gosta, mas quer ver a parte do castelo, tem a opção de você entrar e você pedir só o Castle Tour, que é um tour pelo castelo, tá? E você não vai na atração. E por que eu tô falando que nem todo mundo gosta dessa atração? O que acontece é que essa atração, ela tem um efeito 3D muito, muito forte, tá? Muito realista, eu diria, tá? Então, como que é essa atração? Você vai sentar num carrinho com uma trava aqui em cima, e aí esse carrinho, ele se movimenta como se fosse um pêndulo, tá? Ele vai pra frente, pra trás, ele sobe, ele faz alguns movimentos assim, não chega a ser uma volta, assim, sabe? Mas você faz um balanço olhando pra cima, porque a ideia é trazer uma sensação como se você estivesse voando na vassoura do Harry. Não do Harry, né? Do lado do Harry e de todo mundo da escola. É muito legal. E aí, durante esse passeio, você vai passar por cenários físicos mesmo, né? Reais. Então, reais assim, né, gente? Não se assustem. Que tem aranhas gigantes, tem aqueles comensais da morte. Então, assim, tem a mistura dessa parte que é cenário mesmo, com uma parte que ela é uma realidade aí virtual muito, muito realista, tá? Uma realidade virtual muito realista. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tanto que tem uma hora, assim, sabe? Que você tá no meio do jogo de quadribol e aí você faz uma descida ali na vassoura que eu, pelo menos, chego a levantar o meu pé, assim, com a sensação que eu vou bater no muro, sabe? Então, realmente é uma coisa que te faz, assim, entrar e ficar imerso
naquela realidade que tá ali naquele momento, sabe? E aí muita gente passa mal, tá? Aqui em casa, meu marido foi um que passou extremamente mal, odiou a atração. E eu ainda insisti tanto pra ele ir, porque eu falei, é incrível, você precisa ir. Quando ele foi, ele quis me matar, porque ele falou que ele passou muito mal, realmente. E algumas pessoas se sentem um pouco nauseadas por causa desse efeito 3D tão forte. Mas se você não é uma pessoa que costuma passar mal nesse tipo de atração com 3D, enfim, eu acho que é imperdível você conhecer essa atração. Gente, e aí, apesar de ser uma área com muitas coisas pra falar, passou tão rápido, né? A gente acabou de encerrar, então, tudo que tinha pra gente explorar aqui nessa área do Harry Potter. E com isso também vamos encerrar esse vídeo. Tem muita coisa ainda pra falar desse parque, tá? Tem a área dos dinossauros, tem a Tom Lagoon, tem aquela pequena área do King Kong, a área dos heróis. Então, gente, não se esqueçam, se inscrevam no canal, que vocês vão receber a notificação assim que vier a sequência desses vídeos aqui. E se você ainda não deu seu like, agora eu tenho certeza que você gostou do vídeo, que ele vai te ajudar no roteiro, então dá o seu like aqui. Espero vocês na próxima e até mais!